Então, olha lá, retomando aí a nossa aula, agora a nossa última aula de história. Laurinha, tá tudo bem com você hoje? Eu tô te achando meio murchinha hoje. Você tá com uma cara de quem não tá muito legal, tá meio jururuzinha hoje. Tá tudo bem com você? Ou mais ou menos? Não, não tá bem? Eita, nós. Mas se Deus quiser vai ficar bem, né? A gente gosta de você mais animada, viu? Tem que animar aí, mulher. Vamos lá. Olha lá, vou compartilhar a tela, então, ó, tá vendo, gente? Aqui, compartilhei. Vamos ver se todos enxergaram aí a tela da Pro. Ah, deve ter enxergado, já tem gente até riscando, né? Que bom que o povo enxerga com riscos. Olha, eu estou saindo e entrando novamente no compartilhamento. Faz de conta que eu não falei nada, tá? Até agora. Então, olha, vamos começar a aula de ciências. A Pro vai compartilhar a tela para vocês aproveitarem a aula sem rabiscos, ok? Então, mais uma vez, a Pro está entrando para tirar os rabiscos e perdendo alguns minutos que seriam para outras finalidades. Então, vamos lá, turma. Nós vamos dar continuidade. Hoje é dia 23, ok, prestando aí atenção. Então, nós vamos observar aqui que nós vimos na aula anterior sobre as cidades do passado. A Pro vai colocar novamente só para a gente relembrar de onde nós paramos, ok? Pode falar, Júlia. Júlia, não você, a outra Júlia. Não é nada? É que sua mãozinha estava levantada, amor, tá bom? Vamos lá, então. Então, nós vamos relembrar o que nós vimos na outra aula, né? Nós falamos sobre as cidades do passado, no caso a Mesopotâmia. Vimos aí a estrutura. Gente, o que está acontecendo? Que está pondo e tirando mãozinha? Aí atrapalha aqui quando a Pro quer ver. Fala, Leonardo. O que acontece? Oi, Léo, pode falar. Seu áudio não está saindo mesmo, Léo. Deixa eu achar a Rafa aqui, ver o que ela está precisando também. Oi, Rafa, pode falar. Tá me vendo? Oi, estou perfeitamente, Rafa, pode falar. Ô, Pro, você sabia que a minha tia, chamada Solange, ela faz doces maravilhosos? Ó, que maravilha, que bom, hein? Para adoçar a vida das pessoas, é isso aí, muito bom. Eu comi até um doce hoje dela. Olha, que beleza, hein? Isso é bom ter uma tia doceira, muito bom. Mais alguma coisa, Rafa? É verdade. Eu queria perguntar uma coisa. Fala, então pode falar. Qual vai ser a próxima aula de arte, de história e geografia e de português? A próxima aula de arte a gente tem na semana que vem, ok? Ok. Segunda-feira. A próxima de história está sendo agora. Ok. E de português nós temos aula na quinta-feira, 2 aulas na quinta, no dia 25. Ok. Ok, peraí que eu tô anotando. Hã? Não, Então, peraí que eu tô anotando. tá bom, meu bem. Deixa. Mais alguma coisa, Rafa? Bom, continuando aí então, turminha. Então aqui a Pro trouxe para vocês algumas imagens mostrando como eram essas cidades, para a gente verificar as construções, comparar com o que nós temos hoje, tá? Aqui a Pro trouxe para vocês aí, né, como forma de ampliar os conhecimentos. A Pro trouxe para vocês um globo terrestre
que inclusive é um desse que nós vamos utilizar na semana que vem na aula de ciência. Opa, olha um áudio aberto. Quem deixou o áudio aberto? Vamos lá. Então, aqui. E a Pro trouxe para vocês entenderem, quando a gente fala em representação plana ou planisfério, seria essa esfera aberta que tem esse formato aqui, ou mais precisamente, esse formato aqui do planisfério. Se nós unirmos as duas pontas, fecharmos, ele vai formar exatamente o globo, com todos os seus continentes, com todos os países, oceanos, os polos, que são essas regiões mais extremas, né? O extremo norte aqui em cima e o extremo sul aqui embaixo, ok? Nós vimos também, ó, a Pro trouxe para vocês verem aí, né? Como que era essa parte do mar aqui da Mesopotâmia, onde nós temos os rios que deram origem às civilizações, que é o Tigre e o Eufrates, que a gente já aprendeu na aula passada. Aqui, ó, mostrando aí maior, e as tribos que foram construídas e que algumas já nem existem mais, que é o caso de Ur e Uruk. Nós vimos também, ó, já fizemos inclusive a correção sobre os rios, ok? Da importância desses rios. E nós vamos rever aí na 146 como que acontece o crescimento das aldeias. Então, só para relembrar, de aldeia a cidade, como que uma aldeia pode se transformar numa cidade? Então, o crescimento das aldeias. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança da população. Aqui a Pro trouxe para vocês uma imagem, né, mostrando também um outro local, sempre lembrando, ó, eles sempre utilizavam um rio próximo como fonte de irrigar e cuidar, né, das plantas, dos animais. As casas, como foi perguntado, né, na última aula, Pro, quando surgiram as casas de tijolo, então as primeiras casas surgiram, realmente as construções, elas são oriundas da Europa, aí vieram para cá trazendo essa contribuição. Então, quando a gente fala da colonização, a gente não fala somente das coisas ruins, né? De pegar e escravizar os negros, os índios, nós também tivemos algumas contribuições que são muito importantes, que vieram dos europeus para nós, ok? Então, olha lá, em certas épocas do ano, como a gente viu, acontecia o período das cheias, que era o período em que esses terrenos que faziam as plantações, eles acabavam alagados. Diferente do alagamento que a gente vê aqui na nossa cidade, aqui em São Paulo, onde ele vem acompanhado de um monte de lixo e coisas que as pessoas não têm a consciência de jogar no lugar certo, lá naqueles locais, a água que vinha, ela trazia benefícios. Por quê? Nessa cheia? Assim como é na região amazônica, porque eles trazem junto das águas vários nutrientes que vêm das plantas, até dos próprios animais que ficam nesses locais, ok? Aqui são alguns instrumentos, como nós vimos, né? A foice de madeira e a pedra talhada, que era possível colher em poucas horas grãos para alimentar a família inteira. Então, eles pegavam um galho aqui, deixavam esse galho, né, inclinado por algum tempo para poder ficar arredondado e colocavam pedras que eles iam lapidando, iam fazendo, afiando essas pedras, que servia como foice. Aqui, uma pedra retangular com base e ajuda de uma pedra achatada que ia por cima, que eles chamavam de mó. Era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim, foi inventada o que a gente chama de moenda. Hoje em dia é tudo mecanizado, né? Mas antigamente
Em alguns lugares mais interioranos, o que eles fazem? Eles têm o quê? Eles têm um que a gente chama de pilão, que é tipo um vaso de madeira, e eles utilizam ali um socador de madeira também, ou é manual, ou eles usavam até a força da água. Nós vamos ver isso daí também. O caldeirão feito de terracota, que é uma espécie de barro misto, material impermeável e resistente ao fogo, permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha também. E machados feitos de pedra que facilitavam o corte da madeira e a construção de moradias, ok? Então, as técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes e, assim, mais alimentos foram produzidos, as formas de armazená-los também melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos, ou seja, com o passar do tempo, eles começaram a ter nas aldeias um espaço só para guardar o alimento que era necessário para alimentar o povo da aldeia e também aquilo que sobejava, ou seja, o que era excedente, que eles podiam vender, trocar por outros alimentos que eles não tivessem lá, ok? Então, olha lá, com tantas transformações, os aldeiões, eles passaram, então, aí, esses aldeiões, né, que a gente percebe aqui, a viver melhor e começaram a produzir mais do que necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimentos. Então, foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes entre as aldeias. Aqui, o surgimento das cidades. Então, é claro, a aldeia, ela começou pequena, tinham algumas pessoas, essas pessoas foram tendo a presença de outras, aí eles foram casando, tendo os filhos, e foi aumentando, 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 até não ser mais considerada como uma aldeia e conseguir aí o título de cidade. E lógico, assim como hoje a gente vê que muitos problemas estão ligados com o aumento da população, lá também o aumento da população trouxe o quê? Nesse caso, o progresso, mas também tinham alguns problemas que iam ocorrendo. Então, olha lá, isso ocorreu porque com maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis, o número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão, de organização do trabalho, das regras e do poder, ok? Então, as aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então, tudo surge de um pequeno povoado. Olha a história do bairro aqui que nós já vimos, né? Era um pequeno povoado que foi formado por quem? Pelas pessoas que trabalhavam na construção da linha férrea, que hoje é a CPTM. Vindo outras pessoas da família e outras pessoas de outras localidades, foi se expandindo até tomar a proporção do bairro que nós temos hoje, ok? Só um minutinho, Rafa, já vou te achar aqui. Opa, já tá bem aqui em cima. Pode falar, Rafa. Posso te perguntar uma coisa? Claro que você pode, com certeza. Sabe a tela? O que tem a tela, Rafa? Rafa? Oi, Rafa, aconteceu algum problema aí? Sumiu o seu áudio? Opa, fala na Júlia, enquanto a Rafa restabelece o áudio dela. Pode falar, Ju. É que eu ia falar, minha avó e meu avô moravam na CPTM.
Ai, que legal! Aí, ó. Então, o que eu tô falando tá tudo certinho. Sim. Ah, então tá ótimo. Obrigada por compartilhar essa informação com a Eu não gente. sei onde é que ela tá arrumando isso. Oi? O que o Vô falou aí? O que foi, meu amor? Eu não sei de onde foi que ela arrumou isso. Eu morei na CPTM. Vem, explica. A casa que a gente morava foi desapropriada pela CPTM para fazer a linha para Guarulhos. Então, Olha só, isso acontece também. Na nossa família também nós tivemos caso de desapropriação, só que foi para o metrô mesmo, ali para a Olha, tá construção da é que estação vocês La Matilde. falavam que era a casa da CPTM, aí me acostumei. Mas acontece, ó, a Ana está passando um problema que realmente acontece. Quando eles vão construir essas linhas, as casas que ficam próximas, né? Tanto pode ser do metrô, do trem, eles entram com o processo de desapropriação porque não tem como manter para fazer as construções, né? E aí o difícil é esperar pela indenização, infelizmente. Para receber. Não foi fácil, não. Olha lá. Oi, Rafa. Pode falar, Rafa Trufelli. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Aquela hora você estava falando, de repente ficou mudinho, mudinho. Pode falar, meu amor. Eu sei, eu acho que foi o fio daqui do... que eu tô com o fone. Eu acho que foi isso. Tá bom. Ô, tia, Oi. O que tem a tela? Continua. a tela, pra mim, ela tá aparecendo metade preta, metade branca, com os desenhos. Mas é a tela que a gente está aqui, ó. Nós estamos com uma tela preta no fundo, uma Não, Pro! Ah. Sabe o meio da tela? O meio. Opa, o meio, então o peraí que meio. nós vamos resolver. Peraí, vamos sair e entrar de novo, tá bom? Tá. Agora? Deu. Então tá bom. Obrigada por avisar, Rafa. Vamos lá então, turma. É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Então, olha o que a Pro trouxe aqui para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. Nós já vamos corrigir aqui essa página 149, tá? Então, aqui nós temos algumas cidades que aparecem. Então, você sabia? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Nelas encontramos sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? A gente vai estudar, inclusive, em ciências para aprender um pouquinho mais. Os sítios arqueológicos são locais que guardam na terra, por baixo do solo, vestígios, ou seja, partes ou de construções ou objetos ou até pegadas de animais que eles têm, que eles conseguem saber o período em que aquilo existiu e também fazer levantamentos do que existiu no passado naquele lugar. Só um minutinho, Lu. Então, aqui, ó, nós temos 6 cidades, no caso. Nós temos Roma, na Itália, Bagdá, que fica no Iraque, Jericó, na região da Palestina, ó, todas as setas indicam, mostrando para nós. A cidade de Cádiz, na Espanha, Cusco, no Peru, aqui na América, né, no continente americano, e Cairo, que fica aqui no Egito, tá? A mais próxima da gente, ó, é aqui no Peru, que é a cidade de Cusco. Então, a Pro trouxe algumas imagens aí, ó, para vocês verem como está hoje. Então, essa foto aqui não é tão antiga, mas é o mesmo lugar, que é o Coliseu, ó, em Roma, onde aqui nesse local eles faziam grandes eventos na época da antiguidade, tá? Vocês podem perceber que ao redor dele, ó, nós temos hoje avenidas, novos prédios, mas que eles mantêm muito da originalidade. Aqui nós também temos uma outra visão aqui de um outro local, tá? Então, ó, nós vamos ter, ó, o que a Pro trouxe para vocês aí. Cairo, lá no Egito, essa foto é uma foto atual. Então, lá no Cairo é onde ficam as pirâmides e
os túmulos aí que eles falam dos faraós, que tem muitas riquezas, vários vestígios que contam um pouco do passado para nós, tá? Nós temos também, ó, Cusco, no Peru, ó, que tem essas construções, principalmente de igrejas antigas e algumas outras, tá? Nós vamos ter aqui, ó, só um minutinho. Lu, pode falar, Luísa. Pronto. Pode falar, meu amor. Pro, Oi. na antiguidade, existia rua, existia casas, existia praças. Ó, as praças sim, mas rua asfaltada igual a gente tem hoje, não. Carros não tinham. Normalmente eles transportavam pessoas e mercadorias por Egito, eu falei. animais. Aqui o Egito. Ok, isso mesmo. Tá? Mas aqui nesse local, ó, na verdade, ele é um deserto mais afastado da região central, né? Mas mesmo assim, você vê de longe os bicos, aqui o topo da pirâmide. Fugiu a palavra. A gente consegue ver ao longe e são construções que, na verdade, já foram até, a gente fala tombada, mas não tombada no sentido de cair. A gente fala que eles foram tombados pelo patrimônio, porque nesse local você não pode mexer em nada, não pode construir, você só pode preservar essa localidade. Entendeu, Lu? A gente vai assim, você não desanimando, mas assim, a gente vai ter um caminho imenso, vocês vão estudar história, sabendo de tudo do passado, do presente, fazendo essa ligação, até o ensino médio. Então, aqui a gente começa só a tentar entender um pouco, na verdade, da evolução. O quanto que o aumento da população e a modernidade vai transformando tudo o que foi construído durante muitos séculos, na verdade. Então, a gente percebe, igual aqui, que a Pro está mostrando, na cidade de Cusco, a gente vê, ó, o antigo misturado com o novo. O que é o novo? As pessoas, os carros, o asfalto. Então, de certo, aqui não tinha essa paisagem antigamente, ok? Se nós voltarmos aqui, ó, a gente vê aqui, ó, Cusco, olha como ele é. Era tudo assim, ó, sem asfalto, nem nada. Aqui também, nessa parte que a gente vê em Roma, se você olhar essa foto do lado, você já vê, ó, no entorno do Coliseu, que é essa arena aqui, você vê as avenidas, você já consegue ver a presença de carros, coisa que aqui a gente não viu. Mas antes não tinha. Não, antes não. Coisas. Não, antes não tinha nada disso, meu amor. Tinha construção, mas toda a modernidade à volta, não. Ah, tá. Tá bom? Olha lá, gente. Então, vamos lá. Então, nós já vimos aqui, ó, o Cairo, né, que a Pro mostrou. Cusco, lá no Peru. A cidade de Cádiz, também na Espanha, ó. É uma cidade litorânea, que a gente chama. Igual a gente já viu. Nós não vimos que tem cidades que se formam nas partes montanhosas, ó. Como é o caso de Cusco, aqui no Peru, ó. A cidade teve origem aqui em serras. Já Cairo é uma parte de deserto. Cádiz, na Espanha, é uma cidade litorânea. Ela foi construída a partir do litoral. E Jericó, lá na Palestina, ó, totalmente deserta. Fica bem no deserto mesmo, ali naquela parte bem árida. A gente vê plantações, ó, e aqui em Jericó você não vê nada de modernidade. Na verdade, olhando assim, parece que não tem nada, são ruínas, né? Mas é bem diferente, ok? Então, vamos corrigir aí a página 149, onde vocês tinham o trabalho de pôr só o X, ok? Que foi da aula passada. Então, com base no que nós fizemos, vamos lá. Então, aqui. Nós vamos assinalar aí, quem ainda não tinha colocado, que a Pro falou que vocês poderiam já assinalar. Então, na 149, nós vamos fazer um X nos elementos que estão relacionados com o que foi transformado
e levaram as aldeias a se tornarem cidades. Então, aqui, surgimento de um rei, não, porque não é um sistema monárquico, né, que tem um rei como centro de tudo, ok? Então, vamos ver o que nós estudamos e ver se a gente põe o xizinho no lugar certo. Aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho. Ok, por quê? Foi aperfeiçoando. De primeiro era tudo manual, aí eles foram criando aquela foice com a pedra entalhada, o martelete, foram criando o mó, que é aquela para moer os grãos. Tudo isso foi evoluindo, tá? Depois, aumento do número de casas construídas. Sim, por que aumentou o número de casas? Tem uma casa para uma família. Se outras famílias vão chegando, cada um quer ter o seu cantinho, quer construir a sua casa, ok? Depois, crescimento do número de famílias. Aqui uma coisa está ligada à outra. Se aumenta, né, no caso, o número de casas, logo quem vai habitar essas casas são as outras famílias. Não tem necessidade de eu construir uma casa se não tiver quem more nela, certo? Surgimento de militares. Não existiam militares naquela época, então eles vieram depois. Os militares vieram quando teve a necessidade de guardar o povo já quando a cidade estava maior. E surgimento de produção excedente. Produz mais, porque os instrumentos de trabalho colaboraram para isso. Então, com essa produção maior, então eles vão realmente ter uma sobra, né? Vai sobejar uma parte. E é exatamente nesse sobejo, naquilo que sobra, que eles vão poder trocar entre as aldeias ou até mesmo vender, certo? Então, nós vamos fazer um xizinho na segunda, na terceira, na quarta e na sexta alternativa aí, no sexto quadradinho, ok? Número 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, aqui, você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer você vai usar uma enxada, a foice de madeira e pedra ou um caldeirão. O que a gente utiliza? Então, a foice, lá na legenda da imagem, já mostrava para nós para que serve essa foice. Então, já fica fácil de responder, ok? Na letra B, você descobriu que há produção excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele, ou seja, com essa produção. Quem deve ser consultado? Então, a gente consulta nesses casos sempre quem? O chefe da aldeia, porque tem cada um seu papel, assim como numa tribo, cada um é responsável por um serviço, na aldeia acontece a mesma coisa, tá? Então, o chefe da aldeia, ele vai dar a martelada final ali no caso, ele que vai falar, não, nós faremos isso, mas ele antes ouve a todos, tá? Saber sobre o que fazer com o excedente de produção, qual foi a decisão tomada. Então, normalmente, eles fazem o quê? A troca. Não tem como distribuir para os pobres, porque todos estão numa mesma condição na aldeia, naquela época. Jogar fora jamais, nunca a gente joga fora o alimento, né? Nem ontem, nem hoje, nem nunca. Então, a troca era a melhor opção, ok? Muito bem. Então aqui a Pro está colocando a lição de casa que vocês fizeram da página 151. Lembrando que a questão 1, vocês tiveram que fazer aí, perguntar para alguém, tá? Não é necessário vocês colocarem na apostila porque fica faltando espaço. Então, a Pro pediu para fazer no caderno. Lembrando que a Pro colocou aqui, resposta pessoal, por quê? Nós nunca podemos esquecer a importância dos rios para nós, a importância dos rios para a humanidade.
de ontem era importante e hoje também continua sendo, tá? Na questão 2, eles pedem para nós observarmos a imagem, e aí vocês vão ressaltar esses espaços urbanos, quais são as semelhanças e as diferenças, ok? Então, nas semelhanças, o rio utilizado para transporte e lazer, as construções sólidas de mais de um andar e feitas nas margens aí dos rios. Alguns prédios que também se sobressaem nas construções. E que diferenças que a gente percebe, tá? Os tipos de embarcação, que eram usados barcos à vela, os animais, ovelhas e cavalos, no meio das pessoas. Hoje, uma coisa praticamente impossível. Os únicos animais que a gente consegue ver são gatos, cachorros, mas assim, lá era muito assim uma mistura de cavalos, ovelhas, em alguns lugares até os camelos no meio. Então a gente tinha essa coisa. E a questão da vestimenta, o modo como as pessoas se vestiam era muito diferente do modo que a gente se veste hoje, né? Porque são também continentes diferentes, o clima é diferente, então tem uma série de fatores que altera aí essa questão da vestimenta, ok? Rafa, deixa eu achar você que você tinha levantado a mãozinha, o que você queria, amor? Pode falar. Oi, Rafa. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, amor. Ô, Pro, Oi. então, na lição de casa, na página 51, eu respondi na 2. O que você colocou? Eu respondi a 2, a 1 e só aí a 2. Eu respondi, lá tem calho, não tem asfalto, Sim. luz elétrica e lá tem rios, canoas e muita vegetação. Perfeito, tá certinho também, Rafa. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada a você por compartilhar conosco, viu? Olha lá, turma. Então, aqui é o seguinte, ó. A Pro vai deixar esse arquivinho para vocês. Vocês vão colocar essa informação das diferenças de zona urbana e zona rural, o que é cada uma. Vocês vão fazer o registro desse textinho no caderno. E na atividade, vocês vão ilustrar o seu registro colando uma figura que represente a zona rural e outra que represente a zona urbana. Lembrando que quem não tiver revista, não tiver como imprimir, você pode desenhar também uma cidade ou desenhar então também a parte urbana. Então, só para a gente registrar aqui, ó, esse textinho, nós estamos dando as diferenças e para a gente gravar aí o que é zona rural e o que é zona urbana. Então, ó lá, muitas pessoas moram na cidade. A cidade também é chamada de zona urbana. Numa cidade, encontramos o maior número de lojas, de prédios públicos, escritórios, bancos, cinemas, shoppings, restaurantes, avenidas e praças. Por isso, o movimento de pessoas e veículos é muito maior do que nos bairros. Outras pessoas moram no campo, ou seja, na zona rural. Elas vivem em sítios, granjas, chácaras ou fazendas, que às vezes são distantes uma das outras. Na zona rural, as pessoas trabalham em contato com a natureza, cultivando a terra, que é atividade econômica que a gente chama de agricultura, e criando animais, que é a atividade chamada de pecuária. Na agricultura, os trabalhadores cuidam da lavoura, preparando a terra, plantando e colhendo os produtos. Os peões, vaqueiros e tratadores são os trabalhadores que atuam na pecuária. Mas nem todos os trabalhadores rurais moram na zona rural. Alguns moram nas cidades e se empregam temporariamente no campo,
geralmente no período das colheitas. Vão à cidade para passear, fazer compras, receber atendimento médico e vender o que produzem, que o caso é o excedente. Eles deixam a parte para eles e vendem o restante, tá? Então a Pro fez esse resumo exatamente para a gente saber a diferença entre o que é zona urbana e o que é zona rural. Nós estamos estudando a zona urbana, mas nas próximas apostilas nós vamos entrar na parte da zona rural e conhecer mais a fundo, inclusive, essas atividades econômicas que são a agricultura e a pecuária, que nós vimos agora nesse módulo, são atividades que já vêm, de muitos anos. Elas são atividades muito antigas e que até hoje continuam aí nos nossos dias, ok? Então, a Pro vai deixar disponível para vocês como atividade, para vocês copiarem no caderno. E na próxima aula, a gente discute, vocês mostram também para a Pro aí a questão das imagens que vocês coletaram, tá certo? Turminha, então por hoje, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu ver aqui no bate-papo quem está chamando. Realmente, gente, uma diferença enorme nós vemos aí, tá? Nós vemos muita diferença do Brasil para nós. A diferença das paisagens também nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, tá certo? Então, a Pro vai encerrando por aqui hoje a nossa aula, tá bom? Vou encerrar aqui o compartilhamento antes. Fiquem com Deus. Beijo grande. Amo vocês. Amanhã a gente se fala, tá bom? Beijinho, turma.